Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia porque eu estou gravando de manhã, né? A nossa 8ª aula sobre as artes comuns, o que eu aprendi com Christopher Hall. E hoje a nossa aula é sobre comércio. A aula 8 é sobre comércio, tá bom? Então, o comércio ensina muitas coisas aos alunos. Ele ensina sobre prudência, fé, esperança, amor e justiça. Aqui tem uma história dos judeus, né? Eu também estou lendo um outro livro que fala um pouquinho de como que o judeu, a sabedoria deles, né? E aqui eu vou contar esse caso. Eu estava assistindo de um rabino americano e ele estava explicando que uma coisa que o incomodava na sinagoga dele, que ele estava percebendo, é que muitos judeus estavam empregados, trabalhavam para empresas, né? E que para eles era uma coisa muito simples, porque era trabalhar direitinho, que no final do mês o salário estava lá para o seu sustento, né? E os judeus são conhecidos por serem excelentes comerciantes. E então isso é algo que está dentro deles, né? E que faz com que eles exerçam a fé deles. Então ele começa no vídeo, é um vídeo sobre finanças, e ele fala que uma pessoa que tem uma loja que vende, no caso em inglês, né, então $50 mil por mês, se a pessoa quisesse ter uma loja que vendesse $200 mil por mês, que essa pessoa deveria se preparar, montar essa loja, colocando todos os produtos ali, aumentando a loja, e a partir daquele momento que estivesse ali pronto, crer que ele teria esse regimento de 200 mil. Então, o povo judeu tem muito isso, né? De Deus tem a parte dele, nós temos a nossa. Nesse outro livro que eu tô lendo, então eu vou incrementar aqui, não estava enquanto eu estava escrevendo essa aula, preparando essa aula, ele fala do caso também da plantação, né? Então entra lá a parte da agricultura, mas entra aqui também de que quando a pessoa tem uma terra, a parte da pessoa qual é? A parte da pessoa é preparar a terra, a parte da pessoa é comprar a semente, a parte da pessoa é ter a terra, né, ou alugar a terra, plantar. E aí ela tem que o quê? Esperar e confiar em Deus, que Deus vai trazer o clima certo, né, para que aquele produto cresça, aquela planta cresça, né, aquela plantação cresça, e aí a pessoa vai fazer o quê? Aí entra de novo a parte da pessoa, que é colher, ensacar, guardar, negociar, vender, né? Então, em todos esses passos, quando a gente está falando de hortas comuns, a gente também está falando do aluno trabalhar e entender que existe a parte dele e que também existe a parte de Deus. Eu estou falando disso por quê? Porque eu estou dando um curso de finanças do Ministério Crown, da Universidade da Família na minha igreja. Eu fui ensinada nesse curso em 2004, uma forma bem íntima com uma pessoa. Eu não fiz o curso formalmente nessa época, mas uma pessoa foi me ensinando as coisas que estavam ali, e aquilo mudou minha vida. Certamente eu não estaria onde estou hoje se não tivesse passado por esses ensinamentos, tá? Tem curso para adolescentes, tá, gente? É só vocês entrarem na Universidade da Família, acho que vale a pena. Ou comprar uns livros e ler em voz alta com os adolescentes, fazer com que eles, né, compartilhar ali em família. Isso tudo é importante para a formação financeira bíblica dos nossos alunos, tá? Recomendo muito. E às vezes a gente às vezes a gente está na igreja, mas a gente não tem, porque eu acho que isso não é passado de forma familiar, né? A família às vezes não tem o conhecimento disso. E o adulto cresce sem entender que existe uma parte que é nossa, Deus não fará a nossa parte, mas que também existe a parte de Deus nesse processo, que isso incrementa a nossa fé. Aqui eu tô falando do rabino, né? Você tem uma loja que tá vendendo 50 mil, você tem sua clientela, tá? Você quer aumentar. E ele faz isso de uma forma assim,
você percebe que para o judeu isso é enraizado, está dentro dele. Porque isso é passado de geração em geração, eles vivem assim. Num outro vídeo, até um outro rabino fala, né, que eles têm que comer comida que é uma comida diferente, kosher, que é uma comida mais cara. Então eles entendem que porque eles têm que comer essa comida, gente, isso aqui dentro de um contexto, eu tô falando de fé, tá? Mas como eles entendem que tem que comer essa comida kosher, que é mais cara, então que Deus provê, Deus é girê na vida deles. Eles não titubeiam nisso, eles sabem que se eles fizerem bem o trabalho deles, Deus vai fazer o trabalho dele, que é prover. Então, quando nós colocamos nossos filhos, nossos alunos nessa situação de comércio, eu acho muito interessante isso. Gente, eu esqueci de acender a luz aqui, eu vou acender, tá? Fica escuro, né? É uma oportunidade de ensinar várias coisas, né? Aqui a gente tá falando de prudência, a gente tá falando de fé, a gente tá falando de esperança, a gente tá falando de amor, porque você vender algo, você tá demonstrando o seu amor, você está servindo, né? Justiça, de não ter balança enganosa. São várias coisas que a gente está ensinando e que, na minha opinião, das artes comuns, é a que demanda menos trabalho, vamos dizer assim. O adolescente pode fazer doce, vender na igreja, vender na sua vizinhança, pode produzir quadros, né? A Rafa está aprendendo a pintar e ela pretende vender as obras dela. E o quanto que isso envolve. Então, e eu vou muito no conselho da Lori, eu me identifico demais com a Lori Bluedorn, e ela fala isso, né, que a partir dos 16 anos é importante que o adolescente tenha um emprego. E às vezes a melhor forma é fazer esse adolescente se envolver mais nos trabalhos da casa, né? Às vezes você tem um negócio, envolver o seu filho nesse negócio, para eles começarem a entender, porque senão esse adolescente, esse jovem vai muito despreparado para a vida. Não estou falando de mercado, nada disso, estou falando para a vida. Eu comecei a trabalhar tarde, eu fui para a escola técnica, fiz estágio no remunerado, foi muito bom para mim, eu fiquei muito rápida, né? Iniciativa, várias soft skills, né, que o mundo fala aí, que são importantes, e que eu acredito que são importantes no desenvolvimento. O comércio faz isso, né? A pessoa pode, sei lá, vender Demilos, vender Cacau Show, hoje, né, a pessoa consegue fazer isso e negociar onde vai. Então, eu acho que é importante trazer essa oportunidade para eles. No meu caso, eu escolhi as meninas contribuírem no currículo. Então, a Isa está terminando o livro, né? A gente está quase nos finalmente, eu tenho que só dar uma olhadinha na diagramação. E aí ela está muito no pé do pai dela, né? Para ela ter a conta dela, para ela gerenciar isso. Mas isso tudo é algo que a gente está ensinando para que ela cresça já com uma mentalidade correta, bíblica, não é? Do servir, de às vezes tirar dúvida de alguém, de falar do material dela com propriedade, afinal de contas ela que fez, ela conhece, ela sabe. Entende, gente? Esse tipo de coisa, isso eu acho, tá? E aqui no livro do Christopher, ele fala disso e eu não sei, eu acho que como eu já fui adolescente, eu sei que fez falta para mim, então eu não quero que faça falta na vida das minhas filhas. O que o comércio ensina? Ensina a comprar, ensina a vender, a troca de bens e serviços, negociação, ajuste de valor, sistema bancário, propaganda, sistema político que influencia aspectos do comércio, no caso do capitalismo, socialismo, comunismo. Então, quando o jovem já começa a trabalhar no comércio, ele já começa a perceber algumas coisas. Às vezes a gente manda, né, o aluno, no caso da Isabela, a gente já passou um curso da Khan Academy para ela estudar economia, mas quando ela está imersa nesse mundo, aqui no mundo real, a gente está falando aqui que as artes comuns, elas fazem isso, né? Elas
encarnam muito das artes liberais, é isso aqui, ó, é a vida real, né? Então, eu acho que é importante. O comércio ensina a não ser dirigido pela ganância, mas a fazer o bem aos outros. Não é pecado ganhar dinheiro. Pelo contrário, quantas coisas que eu preciso, estou falando na área de educação, quantas coisas que eu preciso, que eu olho para o mercado e não tem. E eu me sinto impelida, é que eu não consigo fazer tudo que eu sou só uma, mas eu me sinto impelida a produzir aquilo que eu sinto falta no mercado. Os meus livros, foi isso. Eu senti falta no mercado. E aí eu decidi fazer. Né? Então, produzir é um ato de amor, é um ato de serviço. E trata isso. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre enganar as pessoas, não é sobre mentir para conquistar. Não, eu estou trabalhando, eu sou honesta, eu estou falando a verdade daquilo que eu estou entregando, e você poder fazer esse comércio é muito bom, muito enriquecedor. Como os antigos trocavam as coisas, tudo que a gente vai aprendendo, né? Como eles sabiam que tantas cabras compravam tantas ferramentas, eles sabiam, né, gente, quando não tinha dinheiro. Eles sabiam. Então, para trabalhar com comércio, é importante ter habilidades sociais, saber ler as pessoas, saber negociar, ser razoável, saber conversar com o cliente, explicar os benefícios do produto ou serviço. Então, o comércio trabalha muito a retórica, veja lá. A gente está encarnando uma arte liberal, que é a arte da retórica. Uma pessoa que é tímida, ela tem mais dificuldade. Em todo mundo, gente, vai seguir carreira acadêmica, por exemplo. Muitas pessoas, eu vi uma aula do professor Andrew Kern, ele diz isso. Ele diz assim, o encanador que foi educado pelas artes liberais, ele vai ser um encanador muito melhor do que um encanador que não aprendeu pelas artes liberais. Aqui é a mesma coisa, né? Às vezes estamos ensinando os nossos alunos pelas artes liberais, mas eles não serão pessoas diretamente envolvidas com as artes liberais. Mas as artes liberais os farão pessoas melhores, porque as artes liberais não têm um objetivo conteudista, não tem um objetivo utilitarista de simplesmente ter um diploma, de simplesmente ganhar dinheiro, mas de formar essa pessoa. Então, a retórica, nesse caso aqui, eu acho que em todo caso, ela serve para quê? Para convencer da verdade. Quando a gente fala da dialética também, estou fazendo uns estudos aí, se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter novidade, é para quê? Em defesa da verdade. E o encanador tem que saber isso. Ele vai ser encanador melhor. Por quê? Porque ele vai lidar com o cliente dele com essa perspectiva da verdade. Então ele não vai enganar, ele vai procurar excelência, ele vai procurar fazer o melhor, porque ele entende isso. Tá bom? Por isso que eu acho extremamente importante a gente envolver os nossos alunos nessa perspectiva das artes comuns, tá bom? E o comércio ensina economia. Muito melhor, às vezes, do que a gente ficar horas falando de economia, fala um pouco de economia e traz essas oportunidades da aplicação da arte comum do comércio para o conhecimento da economia. Tá certo? Então é isso. Se você está gostando dessas aulas, a gente está terminando quase esse módulo, né, de artes comuns. Gente, por favor, deixa um comentário para mim. Não custa nada. Dá um joinha aí, se inscreva, compartilhe. Acho que esse é um assunto importante. Eu não vi muita gente falando disso, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. O que eu vi foi apenas o professor Christopher Hall. E eu acho que esse é um assunto bem importante para quem já tem filhos adolescentes, tá bom? Se você é um educador clássico ou não. Tá certo, gente? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.